Ora, bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Miguel. Desculpem o meu atraso hoje. Tive uma situação que não contava de manhã. Ora, estávamos aqui. Ok. Portanto, vamos hoje continuar a aula do ponto onde ficámos na terça-feira de tarde. E, e então agora temos uma parte mais teórica neste início da aula e depois temos também outra parte de resolução de problemas. Portanto, revendo assim rapidamente na aula passada, o que vimos de novo foi, essencialmente, iniciámos o capítulo 4 e vimos que vamos falar neste capítulo do equilíbrio de um corpo rígido, entendido como um elemento único, não é? Não articulado, portanto, é uma situação que dificilmente representa estruturas reais, mas há estruturas muito simples que podem ser encaradas como um único corpo rígido, na perspectiva deste capítulo. Essencialmente, aquilo que nós temos que perceber aqui é que o equilíbrio é garantido à custa destas equações. São as equações de equilíbrio em termos de forças e em termos de momentos. Não é? Isso é absolutamente essencial para esta disciplina. E vimos depois a questão dos apoios, não é? No plano e apoios, no plano e apoios em 3D. Vimos alguns exemplos e iniciámos o estudo do equilíbrio do corpo rígido, aqui com um exemplo muito simples, de um elemento de corpo rígido com um apoio simples do lado esquerdo e um apoio móvel do lado direito, e falámos nas reações de apoio e vimos alguns exercícios do género daqueles que vamos resolver agora nestas próximas aulas, que correspondem, de modo geral, a exercícios onde se pretendem determinar as reações de apoio, que são as incógnitas do problema, são as forças que existem nos apoios da estrutura ao designado exterior. Não é? Começámos com este exemplo mais simples, não é? do guindaste, e calculámos as reações de apoio correspondentes, e depois fizemos também este exemplo do carrinho em plano inclinado, vimos como é que nós podemos usar as equações de equilíbrio, sejam elas em termos de somatório de momentos igual a zero ou somatório de forças igual a zero, não é? Temos basicamente estes dois tipos de equações. Quando falamos do somatório de forças, temos que especificar a direção da componente da força que estamos a considerar. Quando falamos do somatório de momentos, não é necessário especificar a direção, porque é sempre a direção Z, mas é necessário especificar o ponto em torno do qual estamos a calcular os momentos. E acabamos a aula com este exemplo, não é? Num apoio encastrado. Ok? Portanto, isto foi uma revisão muito rápida, não é? E agora estamos neste ponto. Ora, este slide é um slide um pouco não é assim nada muito significativo. Começamos por perceber que se temos um corpo rígido, neste caso esta forma em L no plano, não é? E só tem duas forças aplicadas sobre ele, a única hipótese deste corpo rígido estar em equilíbrio é a hipótese de que estas duas forças são iguais de sentido oposto. Portanto, não há nenhuma outra alternativa, digamos assim, que permita o equilíbrio desta estrutura. Neste caso, acho que é mais ou menos evidente que a resultante das forças vai dar zero, né? E a resultante dos momentos, independentemente do ponto que decidamos escolher para calcular os momentos, também vai dar sempre zero. Tá bem? Portanto, este é um aspecto. Quando temos três forças, aqui já não é tão evidente, mas de alguma maneira demonstra-se, não é, que a única forma possível
de um corpo rígido com 3 forças aplicadas e apenas 3 estar em equilíbrio, ou seja, somatório de forças igual a zero e somatório de momentos igual a zero, é necessário garantir uma de duas coisas. Ou a linha de ação das 3 forças é concorrente num ponto, neste caso, como exemplo, o ponto D, ou as 3 forças são paralelas, não é? E nesse caso, isto não é condição suficiente, atenção, é uma condição necessária, está bem? Portanto, depois, além disso, 3 forças paralelas, não é garantia que o sistema está em equilíbrio, como é evidente, ou seja, eu posso ter um corpo, por exemplo, este corpo aqui, e tenho 3 forças aplicadas sobre ele, que é esta força, que é esta força aqui, e, por exemplo, esta força aqui assim, e como é óbvio, esse sistema não está em equilíbrio, porque logo do ponto de vista de somatório das forças em X e em Y, é muito evidente que não dá zero, não é? As componentes não se anulam. Mas é uma condição necessária. Ou são concorrentes num ponto, ou são todas paralelas. Agora vamos aqui, só para estabilizar um bocado estas ideias, antes de arrancar depois para a parte mais teórica, ainda fazer este exemplo 4.4, está bem? Portanto, eu vou aqui reproduzir os cálculos um pouco à minha maneira. O problema está resolvido depois à frente de uma maneira completamente diferente, que eu acho que, pronto, é engraçada, mas não é muito do âmbito, digamos aqui, de interesse para as aulas futuras. E, portanto, eu vou resolver isto exatamente como resolveria se não soubesse a outra maneira engraçada de resolver. O que é necessário perceber é que temos aqui, portanto, esta trave de madeira, não é? Peça de madeira, que está inclinada a 45 graus, e está aqui bloqueada, ou seja, impedida de mover-se aqui no ponto em A, não é? E ele segura na trave com uma corda ali em B. E sabe-se que esta trave tem 10 kg de peso, que é um pouco surpreendente, tendo em conta que ela tem 4 metros de comprimento, mas pronto, vamos acreditar que está tudo bem, não é? E é para determinar a força, não é, que este senhor tem que exercer na corda para isto estar em equilíbrio estático, nesta posição exatamente. Considerando aqui o ângulo 45, considerando este ângulo aqui de 25. Já agora, se este ângulo é de 25, então significa que o ângulo com a horizontal é de quanto? Quanto é que vale este ângulo? Sim. Alguém sabe? 20. 20, né? 20 graus, exatamente, porque lembram-se que quando tem portanto, um formato em Z, né? Este ângulo aqui e este ângulo é igual, neste caso é 45, tá bem? 45, portanto, 20 mais 25. Depois, o que é que nós sabemos também? Sabemos que a força que este homem realiza sobre a corda, não é? Esta pessoa realiza sobre a corda, ela é transmitida pela corda e é aplicada no ponto B exatamente com a mesma direção da corda. Não há outra opção, não é? Isto é uma consequência disto tratar-se de uma corda, não é? Se ele estivesse a agarrar no ponto B com outra trave, não é? Outro elemento rígido, já não era assim. Já não era necessariamente assim. Mas como é uma corda, temos isto como adquirido, né? E, portanto, nós podemos, eu se tivesse que resolver este exercício, ainda há outro aspecto também que é importante, que é perceber que este ponto em A, não é? Ele está impedido de mover, é como se nós tivéssemos aqui assim um apoio simples, não é? Em que não conseguimos mexer isto, dada a geometria do problema, nem conseguimos mexer nesta direção, não é? Nem conseguimmes mexer na direção vertical, certo? Portanto, ele está ali bloqueado. Claro que vocês poderão dizer, mas se fosse na direção para a direita, já não parece haver nenhum bloqueio. Isso é verdade, mas pronto, o problema, acho que é evidente que esta trave vai exercer uma força para a esquerda, não é? E, portanto, a reação, vai haver uma reação da esquerda para a direita, não é? Que eu vou representá-la aqui. Portanto, é esta reação.
Eu vou designar a reação, né, horizontal no ponto A. Tá bem? E depois temos também aqui assim, na vertical, a reação vertical do ponto A. Ok? Portanto, temos este sistema de forças, temos ali aquela força T, né, tração no cabo, digamos assim, habitualmente designada. Temos então aqui a representação do diagrama de corpo livre do objeto, onde eu vou representar aqui então as forças, o R vertical em A e a reação horizontal em A, né? E depois esta tração T, uma vez que está inclinada, e eu quero utilizar equações de somatório de forças, somatório de forças em X, somatório de forças em Y, portanto, eu vou ter de preocupar-me em definir um referencial, que eu acho que para este problema serve perfeitamente o referencial habitual, né? E as direções habituais definidas como positivas, que são estas. Né? E esta força T interessa-me eu decompô-la nas suas duas componentes. Ou seja, em vez de eu considerar a aplicação ali no ponto B de uma força inclinada, é como se eu tivesse aqui no ponto B a aplicação de duas forças, uma vertical e uma horizontal. Ok? É esta a ideia. Ou seja, temos uma força horizontal cujo valor é t vezes o cosseno de 20 graus, né? E temos uma força vertical descendente, cujo valor é t vezes o seno, né, de 20 graus. Está bem? Atendendo aqui ao ângulo, né, o cateto adjacente e o cateto oposto. E encaro esta força como duas forças, como se fossem duas forças separadas. Percebem? Que é exatamente igual. Vimos isso já logo num dos primeiros slides, salvo erro, o teorema de Varignon, não é? Que permite encarar duas ou mais forças, o seu efeito combinado é igual ao efeito da única resultante dessas forças. Portanto, aqui é um bocado ao contrário. O efeito da resultante é igual ao efeito combinado das suas diversas componentes. Estamos bem? Ok? Depois temos o peso, não é? Os tais 10 kg de peso. Portanto, vamos colocar aqui a força vertical a meio, né, da barra correspondente ao peso. Vamos pôr, por exemplo, utilizar 98, 9,8 newtons, portanto, desculpem, 9,8 metros por segundo quadrado. Fg igual a m vezes o G, igual a 98 newtons. Para termos umas soluções iguais às soluções depois que vão ter à frente. Depois, agora como é que podemos resolver isto? Temos, quais é que são as incógnitas? Determina a força na corda e a reação em A. Portanto, temos que determinar estas incógnitas. Quantas incógnitas é que nós temos? Temos uma, né? Reação horizontal em A, duas, reação vertical em A, e aqui só temos uma incógnita, reparem, que é o T, né? Porque apesar de termos aqui duas forças, na realidade só temos uma incógnita, que é o T. Portanto, se temos três incógnitas, estamos bem, porque temos três equações disponíveis. Né? Ora, eu penso que é óbvio, ou se olharem com atenção, veem que não interessa muito o somatório de forças em X e em Y nesta fase, porque vão sempre aparecer em X, vai aparecer esta incógnita e esta, né? E em Y vai aparecer esta incógnita e esta. Portanto, não vamos conseguir, em uma destas duas equações, determinar diretamente uma delas. Portanto, eu acho que a lógica é ou o somatório de momentos aqui no ponto A, né? Ou o somatório de momentos aqui no ponto B. Se fizermos o somatório de momentos em B, né? Mais uma vez vamos ter uma situação que não é muito conveniente. Porquê? Porque estas forças concorrentes em B não produzem momento em B, mas estas duas forças concorrentes em A, né, ou aplicadas em A, vão produzir momento em B. E, portanto, vamos ter novamente uma equação com duas incógnitas a intervir. Não interessa. Portanto, a solução óbvia, ou a solução, imagino que não seja óbvia para vocês nesta fase, mas para mim, que já estou muito habituado neste tipo de problemas, e para vocês daqui
ou para vocês todos, daqui a uns meses e também, não é? Com prática, temos que começar a escrever a equação do ponto de vista de somatório de elementos em A. É a solução, o caminho mais adequado para resolver este problema. Porquê? Porque estas duas forças A azul em A, aplicadas diretamente em A, não produzem momento relativamente ao próprio ponto A, né? E, portanto, vamos agora entrar na discussão e na resolução do cálculo dos momentos que esta força a vermelho e estas forças aqui a verde produzem relativamente a A. E para isso utilizamos e temos que considerar os braços, não é? Portanto, temos, nomeadamente, aqui, por exemplo, esta distância aqui assim, horizontal, é 4 vezes raiz de 2 sobre 2, não é? Que é o seno e o cosseno de 45. Aqui também, 4 vezes raiz de 2 sobre 2, não é? E esta altura, daqui até aqui, é metade, portanto é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Ok? E, portanto, ou seja, na prática podemos isto dizer que é igual a 2 raiz de 2, não é? Isto também é igual a 2 raiz de 2, e isto é igual simplesmente a raiz de 2, para simplificar, certo? E, feito isto, agora temos que ter cuidado com os sentidos rotacionais. Vamos começar pela força de T, na horizontal, em cima. Relativamente ao ponto A, o sinal do momento é positivo ou é negativo? A força horizontal T cosseno de 20 Positivo. realiza um momento em torno de A que tem um sinal positivo ou negativo. O que é que acham? Positivo. Positivo. É o de cima, não é? Tenho que pôr um bocado mais alto, que eu acho que não se consigo ouvir. Ok, isto já vos deu tempo para pensar. Então, o que é que acham? É positivo ou é negativo? Positivo. Positivo, está isso, muito bem. Ahm, é isso mesmo, portanto, é positivo porque, vou apresentar aqui, cor amarela. Portanto, relativamente ao ponto A, é este o ponto fixo, não é? Esta força aqui produz um sentido rotacional no sentido anti-horário e, portanto, é positivo, está bem? Mais, portanto, e o valor é igual ao valor da força, que é, neste caso, T vezes cosseno de 20, que é o valor da força, né? Vezes o braço desta força. E o braço desta força não é a distância dos 4 metros, é a distância na perpendicular, que é o 2 raiz de 2. Isso é que é o braço, certo? Já todos têm isso ciente, portanto, é a distância entre a linha de aplicação da força, né? Que é esta linha horizontal cá em cima, até ao ponto A. Portanto, é esta distância aqui, ou seja, que é igual a esta distância aqui. Está bem? É muito importante vocês trabalharem e agilizarem este processo de identificação do braço da força. Está bem? Isso é fundamental nestes problemas de cálculo de momentos no plano. Está bem? Porquê? Porque a outra alternativa era vocês definirem aqui um referencial, XY. Vou só escrever aqui rapidamente para vocês não terem dúvidas, que parece que isto são coisas completamente diferentes. E também poderiam fazer o cálculo exatamente como fizeram para o mini-teste, para aquele problema 3D. Notem, vocês tinham aqui um 4, aliás, 2 raiz de 2 em x, 2 raiz de 2 e 0 em z, e a força, neste caso, é uma força de menos t cosseno de 20, né? 0, 0, e portanto, e agora iam calcular aqui o momento que decorre deste cálculo do determinante 3 por 3. Nada a obstar. E o que é que isto vai dar? Vai dar este valor na direção z. Está bem? Porque é este vezes este vezes este. Menos dá mais, portanto dá exatamente isto. Está bem? Agora, não há dúvida de que é muito mais prático
nós sabermos observar a questão do braço e observar a questão do sinal com esta regrazinha que eu creio, posso dizer, relativamente simples, né? Do que estarmos aqui sistematicamente a montar sistemas determinantes de matriz 3x3, certo? Portanto, só para não haver dúvida de que, no fundo, isto é tudo igual, mas aqui temos uma opção de resolução que, no caso 3D, não temos. E temos que ir por aquela via mais complexa. Muito bem, depois, a força vertical de T sendo 20 produz um efeito rotacional que é negativo. O valor é menos T sendo 20 vezes 2 vezes 2, que é o braço, né? E a força de 98, deixem-me só abrir aqui um quadro, tem um efeito rotacional igualmente negativo, 98 vezes raiz de 2. Somatório de a equação é igual a zero. Às vezes vocês já aconteceu ver resoluções vossas que escrevem a equação, depois esquecem-se do igual a zero. Portanto, isto é uma equação, é este o interesse, e agora podemos resolver isto em ordem a. Podemos cortar, dividir toda a equação por raiz de 2 para simplificar, né? E portanto ficamos com t vezes cosseno de 20 vezes 2 menos seno de 20 vezes 2 igual a 98, ou seja, t igual, quanto é que isto dá? Portanto, o 2 pode passar ali para baixo, ficamos com 49, não é? Quanto é que isto dá, por favor? Deu-me 93,5. 93,5. 5. Obrigado. Para mim deu-me 81,9. Ou seja, Mas a mim também. 81,9. 81,9. Ok, temos mais. Obrigado a todos. Temos mais soluções aqui deste tipo. Vamos Sim, pensar. enganei-me. Ok, perfeito. Obrigado. Portanto, temos 81,9. E agora, para terminarmos o problema, como é que resolvemos agora as reações, as outras duas incógnitas? Sugestões? Como é que calculamos a reação horizontal em A e a reação vertical em A? O que é que vos parece? Qual é a equação a considerar agora? Não é a soma das forças horizontais tem de ser nula? Não. Alexandre, isso mesmo, está certíssimo. Forças em X igual a zero. É isso mesmo. Portanto, nesta fase, quando já só falta descobrir uma incógnita de força em X e uma outra incógnita de força em Y, como já só é uma em X e uma em Y, em vez de agora definirmos uma nova equação de momentos, que dá mais trabalho, definimos uma equação de forças, que dá menos trabalho. E, portanto, em X temos reação horizontal em A, não é? E temos aquela força de negativa menos T vezes cosseno de 20, não é? Igual a zero. Está bem? Portanto, eu estou aqui a resolver, está bem? Mas eu espero que estejam todos a acompanhar, está bem? Porque, enfim, eu já sei fazer isto. E não sou eu que vou ser avaliado daqui a umas semanas, está bem? Portanto, a reação horizontal em A, então, é igual a T vezes o cosseno de 20, já temos o T, não é? É só representar aqui o T, e depois, somatório de forças em Y igual a zero, não é? E temos, então,
reação vertical em A, menos 98, né? Menos T 120 igual a zero. E daqui teremos a reação vertical em A. Ok? É esta a lógica. Alguma dúvida? Podemos seguir em frente. Pode seguir. Sim? Sim. Não. Ora bem, esta resolução é baseada nesta lógica de que três forças aplicadas num corpo rígido, para estarem em equilíbrio, têm que ser concorrentes ou paralelas. Neste caso, não são claramente paralelas, portanto, têm que ser concorrentes. E, portanto, e depois, além disso, passa por, em vez de compor a reação de apoio nas suas componentes em X e em Y, é encarar isso apenas como uma única reação, não é? Que tem uma inclinação que, à partida, poderia ser considerada desconhecida, mas como temos esta regra de que são três forças, como vocês veem, têm que ser concorrentes, portanto, a única hipótese é elas serem concorrentes ali naquele ponto C, que é o ponto que interseta a linha de ação da força T com a linha de ação do peso gravítico, e depois, com base nisto, criamos aqui uma definição de ângulos e tal, para conseguirmos encontrar um ângulo que está aqui em falta, que era este ângulo alfa, e depois montamos as três forças em cadeia, portanto, elas têm que ter uma resultante nula, portanto, as três forças somadas têm que dar zero. Sabemos os ângulos e utilizamos a lei dos senos para determinar, no fundo, o T e o R diretamente. Não é? No nosso caso, notem que o que nós obtivemos, deixem-me desenhar aqui, não obtivemos diretamente o R. O que nós obtivemos, em vez disso, foi a componente horizontal associada ao R, RH, e a componente vertical associada ao R, o RVA. Isto, do ponto de vista digamos, de resolução prática do problema, é perfeitamente suficiente. Mas se quisermos conhecer o valor do R, não é? Então utilizamos o teorema de Pitágoras, não é? Nada mais simples, para obter o valor da intensidade do vetor resultante, certo? Penso que todos sabem e percebem isto, não é? Sim. Mas se houver alguma questão, digam também, porque vocês perdoem-me, está bem, se eu às vezes digo que todos sabem, todos percebem, e na verdade não percebem, porque, enfim, pode ser uma interpretação da minha parte. Pronto, agora, em vez de resolver o exemplo 4.5, eu prefiro avançar, está bem, aqui na aula, com a parte mais de âmbito teórico, está bem? Depois, eventualmente, se tiver tempo, voltamos a isto. Porque eu queria ainda agora falar-vos da distribuição dos apoios e da questão da estatia, está bem? Portanto, estatia a estatia é a análise da qualidade. Estatia, portanto, é uma palavra que está ligada com estática, não é? E é a palavra que designa a análise da qualidade do sistema que temos pela frente, do ponto de vista da perspectiva que nós podemos ter sobre calcularmos as forças presentes por equações de equilíbrio, ou não. Ou seja, a estatia é a análise que nós vamos ter que aprender a fazer agora, tendo uma estrutura qualquer, tá bem? Por mais complexa que ela seja, e interligada, não é o âmbito aqui deste capítulo, mas a seguir vai ser, e com os apoios definidos nas posições mais complicadas possíveis, perceber se, olhando para a estrutura sem fazer contas de cálculo de reações, se vai ser ou não possível determinar daqui, por exemplo, as reações de apoio. Se eu vou conseguir, por meras questões de equilíbrio, determinar as reações de apoio e determinar também as forças internas que existem aqui dentro.
Estão a ver? Porque isso depois vai ser âmbito nas aulas a seguir. Ok? Portanto, é esta análise prévia que vamos estabelecer aqui umas regras relativamente simples, acho eu, ehm, que nos permitem fazer esta análise. Está bem? Tipicamente é sempre uma parte em que, se vocês estiverem atentos e praticarem um bocadinho, conseguem vir aqui buscar uns pontos com alguma maior facilidade, penso eu. Então vejam. Primeiro, neste capítulo 5, vamos ver a estatia, aquilo que designamos de estatia exterior, ou seja, a qualidade da ligação da estrutura ao exterior, nos seus apoios. Não é? E é preciso perceber, antes de mais, que para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, é fundamental que os seus 6 graus de liberdade ou 3 graus de liberdade no plano estejam restringidos, não é? Bloqueados por apoios. Se não for assim, temos um sistema que pode mexer-se livremente, não é? Numa ou mais direções. Então, a análise da qualidade da distribuição dos apoios, não é feita observando o sistema de reações de apoio existente. Ou seja, nós podemos, é como se nós retirássemos os apoios e aplicássemos as forças que estão, hipoteticamente, nesses apoios e observamos se é possível ou não estabelecer o equilíbrio com esse sistema de forças. Ok? E para que seja possível o equilíbrio, não é? Antes de mais, é necessário que o número de reações de apoio seja igual ou superior ao número de graus de liberdade do corpo rígido. Ou seja, o número de reações de apoio tem que ser maior ou igual a 3 no caso do plano e maior ou igual a 6 no caso 3D. Tá bem? Se tivermos apenas uma reação de apoio no plano, é impossível nós garantirmos o equilíbrio do corpo rígido, exceto para situações muitíssimo particulares. Né? Por exemplo, imaginem que vocês têm no plano um bloco, um corpo rígido que é um quadrado. Né? E vocês têm este corpo rígido e vão aplicar aqui vão aqui com a vossa mão e com o dedo, né? Colocam o corpo com este corpo em equilíbrio no dedo esticado da vossa mão. Este corpo estará em equilíbrio ou não? Portanto, todos compreendem, não é? Que, em princípio, este corpo vai cair, não é? Vai cair para um lado ou para o outro. Agora, é evidente que, considerando que eu tenho aqui, se eu só tiver o peso próprio, que é uma força, digamos, que eu posso admitir concentrada no centro de massa, e se tiver um cuidado extremo, não é? E não houver vento a soprar e nem estiver numas condições muitíssimo particulares, eu conseguiria equilibrar aqui o corpo, não é? De uma forma estática. Não é? Mas isso é uma situação muito particular, porque assim que alguém der aqui um piparote, não é? Automaticamente isto vai cair, não há a mínima hipótese. Portanto, isto não configura uma situação onde eu possa garantidamente dizer que o corpo está em equilíbrio. Não é? Portanto, só temos uma reação de apoio, não chega. Portanto, depois, agora temos ainda outro nível, digamos assim, de perspectiva, que é, uma coisa é eu dizer que o corpo pode estar em equilíbrio, ou seja, não mexer, pode estar em repouso com aqueles sistemas. Outra coisa é eu dizer, que é um nível acima, que é, ele está em equilíbrio e eu consigo determinar as forças presentes, as reações de apoio. Quando eu digo que eu consigo determinar as reações de apoio, quer dizer que ele é estaticamente determinado. Okay? Ou seja, eu consigo determinar as forças presentes. E para que ele seja estaticamente determinado, que é aquilo que me interessa aqui na cadeira de estática, é necessário que o número de reações seja igual ao número de graus de liberdade do corpo rígido. Tá bem? Ou seja, e que os apoios estejam bem distribuídos. Então, nestas situações, nestes casos, dizemos que o sistema, o corpo rígido mais os apoios, é isostático. Tá bem? Iso quer dizer que é estaticamente determinado. Tá bem? Portanto, a equação basicamente é muito simples, do ponto de vista da estatia externa, é comparar o número de reações de apoios exteriores, que é este número aqui do lado esquerdo, com o número de graus de liberdade,
Ou seja, basicamente, se eu estiver no plano, eu tenho que o número de reações exteriores tem que ser igual a 3. Se eu estiver num problema 3D, eu tenho que o número de reações exteriores tem que ser igual a 6. Está bem? Se eu não tiver este número de reações exteriores no plano, se eu só tiver duas ou tiver mais do que 3, então o sistema não vai ser isostático. Não é? Portanto, esta análise é absolutamente simples, não é? Agora, obviamente que implica, vocês sabem, para uma dada estrutura e com os apoios que ela apresenta, determinar o número de reações de apoio, não é? Isso é outra história, já lá vamos. Portanto, as reações de apoio, no caso de serem incógnitas, podem ser determinadas através das equações de equilíbrio. Não é? Isto é aquilo que já temos feito. Portanto, temos aqui 3 exemplos de um corpo rígido, que é este retângulo, encarado aqui como uma estrutura, um corpo rígido, que tem 3 sistemas de apoio distintos e todos eles são sistemas isostáticos. Por isso, não reparem, eu preciso talvez aqui de fazer um esquema à parte. Portanto, vou fazer aqui um retângulo, um bocadinho mais alongado, e no caso do encastramento, quais é que são as reações de apoio no encastramento? É uma força vertical, horizontal, uma força horizontal e é um momento. Está bem? Então, quantas reações de apoio é que eu tenho aqui? Tenho 3. O momento também conta. Tá? E, portanto, eu tenho 3 reações de apoio e este sistema de forças permite-me fazer o equilíbrio deste elemento para qualquer conjugação de forças que eu decida e me apeteça aplicar aqui. É completamente indiferente. Está bem? Eu agora posso tornar isto o problema mais complexo do mundo, mas se ele está apoiado aqui neste encastramento, não há problema nenhum que eu vou conseguir, com mais ou menos cotas, determinar estas 3 forças. Portanto, ele é um sistema estaticamente determinado. Tá? A mesma coisa, agora, quando eu tenho este sistema aqui do meio, eu tenho quantas reações? Tenho aqui uma vertical, aqui também tenho uma vertical, e este aqui que é um apoio simples, apoio fixo, ainda tenho também outro horizontal. E, portanto, eu tenho, efetivamente, 3 reações de apoio, e, novamente, este é um sistema que me garante a hipótese de definir aqui o equilíbrio. E aqui, a mesma coisa, eu tenho 3 apoios, cada um aplica uma força numa dada direção, na sua direção perpendicular ao plano de deslizamento, e tenho aqui também um sistema isostático. Tá? Vamos ver mais aspectos sobre isto. Agora, o que é que pode estar em causa quando o número de reações exteriores é inferior ao número de graus de liberdade? Então, nessa situação, designamos que o sistema é hipostático, portanto, hipo no sentido de ser menos, menos do que o iso. Portanto, e podemos dizer que o corpo rígido tem apoios insuficientes. O número de reações de apoio está ligado ao número de apoios, ou à qualidade e ao tipo de apoios. Eles são insuficientes. E nestas situações dizemos que estamos perante um mecanismo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, é um corpo rígido que pode mover-se ou deslocar-se livremente numa ou mais direções. Ok? É isto que é um mecanismo. Portanto, o mecanismo supõe que ele pode mexer-se. Por exemplo, se eu tiver uma viga, um elemento reto, e apoiar esse elemento aqui no apoio fixo, à esquerda, e mais nada, então, nós sabemos que temos aqui 2 reações de apoio possíveis, mas são só 2. Portanto, o número de reações exteriores é igual a 2, o que é menor que 3. Ou seja, estamos perante esta situação. A hipostática é um mecanismo. Isto é um mecanismo de uma forma muito evidente. Às vezes, nem sempre, vocês vão ver, e é um dos aspectos que vocês têm mais dificuldade, é encontrar os mecanismos que estão escondidos,
Mas não é o caso deste, acho eu. Eu espero que todos percebam, não é? Que eu, se puser aqui uma força, não é? E outra força aqui, que esta viga, não é? Este elemento estrutural, não terá outro remédio senão rodar em torno deste ponto e gradualmente cair, não é? Não há nada que impeça este movimento, certo? Portanto, isto é claramente um mecanismo. Estão a perceber qual é a questão? Portanto, este sistema estrutural não está bem apoiado, tem apoios insuficientes. É claro isto? Sim, sim. Sim? Ok. Pronto, então, este é um aspecto. Em geral, esse sistema, portanto, é estaticamente indeterminado, porque depois, logicamente, sendo um mecanismo, depois eu também não vou conseguir determinar as forças das reações de apoio, exceto para casos particulares de carregamento. Ou seja, é aquela situação por exemplo, eu vou dar aqui este exemplo, que desenhando à parte, novamente um sistema que é uma viga, né? E eu apoio esse sistema em dois apoios móveis, um à esquerda, okay? E outro à direita. Okay? Portanto, do ponto de vista do número de reações de apoio, nós só temos uma aqui e só temos uma aqui. Né? Portanto, temos duas reações de apoio, a menor de 3, portanto é um sistema hipostático. E, de facto, isto é um mecanismo. Porquê? Porquê é que isto é um mecanismo? Qual é que é o movimento que não está impedido? O da. Vertical. Será o vertical? Vocês acham que Horizontal. conseguem pegar nesta viga eu disse que não está impedido. Enganei, professor. É horizontal. Horizontal, não é? Horizontal. Exatamente. Horizontal, é isso. Portanto, é um movimento horizontal. Portanto, o movimento, isto é como se vocês tivessem um skate, não é? Uns patins em linha, não é? Portanto, ele está muito bem agarrado na direção vertical, mas horizontalmente ele está preparado para rolar, não é? Livremente. Portanto, isto é claramente um mecanismo. Agora, se imaginem que só tem a atuar nesta estrutura o peso próprio e mais uma força aqui e outra força aqui. Né? Se for esta a situação, vou apagar esta linha, se for esta a situação, objetivamente não há problema nenhum, porque não há nenhuma força que vá produzir movimento horizontal, e portanto eu consigo, eu estou a referir-me a este exceto para casos particulares de carregamento, ou seja, para este carregamento em particular eu consigo encontrar estas reações, está bem? E o sistema está efetivamente em equilíbrio estático. Mas é apenas e só se eu não me lembrar de aplicar aqui uma força que tenha a mais ínfima que seja componente horizontal, não é? A partir deste momento acabou. Chapou. Ok? Portanto, esta é outra questão associada a isto. E é, no fundo, isto que está aqui, não é? Sendo que este exemplo do lado direito é aquele exemplo que eu já tinha comentado, isto só não está em queda se eu aplicar uma força exatamente aqui em cima do apoio, não é? Se eu aplicar esta força e não, imaginem que não, estamos no espaço, não há peso próprio, porque se houvesse peso próprio, mais uma vez, chapéu, não é? Mas tendo esta força aqui em cima, aí também era possível equilibrar isto, sem problema, mas é uma situação mesmo muitíssimo particular, porque eu deslocando esta força 1 centímetro para a esquerda já acabou outra vez. Está bem? Portanto, mas são mecanismos, são sistemas hipostáticos, que em geral são estaticamente indeterminados. Está bem? Depois temos a situação contrária, que é, temos um número de reações de apoio superior ao número de graus de liberdade. Então, nestes casos, se na perspectiva dos apoios estarem bem distribuídos, ok? Então, podemos dizer que o sistema está em equilíbrio, ou seja, eu tenho um número de apoios que permite o equilíbrio do sistema, mas ele é estaticamente indeterminado. Porquê? Porque o número de incógnitas, neste caso, vamos pensar em reações de apoio, é superior ao número de equações que eu tenho disponíveis. Portanto, vocês não conseguem, com 3 equações apenas, descobrir
5, 6, 10, 20 incógnitas, certo? Todos percebem isso. Portanto, nestas situações, o sistema diz ser hiperstático. Hiper, portanto, mais do que estático. Né? Está bem? Agora, vamos ver aqui também algumas exceções. Vamos ver aqui alguns exemplos deste tipo. Portanto, o sistema de equações de equilíbrio é indeterminado, como eu já disse, pela razão que eu já expliquei. E temos aqui, por exemplo, alguns exemplos. Aqui 2 encastramentos. Temos 6 reações exteriores de apoio. E aqui temos 2 apoios fixos, um à esquerda e um à direita. Temos 4 reações de apoio. Portanto, não há dúvida de que este sistema está bem agarrado, não é? Ninguém duvida que isto está em equilíbrio, ou seja, está em repouso. Não é? Agora, eu consigo determinar estas reações assim, por meras equações de equilíbrio? Não consigo. Mas vocês vão ter uma disciplina de resistência de materiais e outra de análise de estruturas 1, onde vão aprender métodos que permitem fazer o cálculo destas reações, mas não é aqui em estática. Tá bem? Portanto, esta análise da estatia faz-se habitualmente através deste cálculo do grau de estatia. Tá bem? Portanto, este cálculo do grau de estatia, que é efetivamente este valor que é a diferença entre o número de reações exteriores e o número de graus de libertade. Portanto, se for igual a 0 e tivermos apoios bem distribuídos, temos o sistema isostático e as reações são determinadas. Se for maior que 0, é um sistema hiperstático e as reações são indetermináveis. Se for menor que 0, é um sistema hipostático e as reações, em geral, são indeterminadas, exceto para casos particulares de carregamento. Ok? Agora, vamos analisar aqui a situação dos apoios mal distribuídos, está bem? Para o que eu vou agora fazer um rápido intervalo, está bem? 10 minutos de intervalo para todos descansarem um bocadinho e depois virem com mais capacidade de concentração a seguir, está bem? Às 10h10, está combinado? Vamos professor, até já. Sim. Até já, então.